O que é geopolítica financeira? O que é macroeconomia? Você verá isso e muito mais hoje no Globo Repórter. Zoeira! Bom, gente, de modo geral, então, a geopolítica financeira tem como principal objetivo de estudo os territórios, né? A relação de poder estabelecida por esses territórios, que é baseada em si pelo dinheiro, pelo capital, perfeito? Então a geopolítica financeira vai estudar formas desse dinheiro entrar, sair, como funciona o mecanismo e como as pessoas se relacionam baseado no dinheiro, perfeito? E o legal da geopolítica financeira, pessoal, é que ela está embasada em um fundamento que a gente conhece como macroeconomia, né? A macroeconomia é um conjunto, né, de estruturas que envolvem a economia por si só, né? Então é como se eu fosse estudar a economia de um jeito mais complexo, a economia por um todo, né? E dessa maneira eu posso dividir aí a macroeconomia basicamente em 4 mercados, né, gente? O mercado aí financeiro, tá? O mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho e o mercado de câmbio, tá? E o bacana também dessa relação de estudar os mercados, né, a economia como um todo, que é a macroeconomia, entender como a geopolítica então se estabelece dentro dos territórios, né, como as pessoas trabalham e como o dinheiro está envolvido nisso. É também importante conhecer, tá, galera, a questão de como a macroeconomia era tratada antigamente e assim como a geopolítica era tratada antigamente. Tanto a macroeconomia quanto a geopolítica utilizava, né, pessoal, o conceito de hard, né, que é a geopolítica hard, ou seja, a dominação de territórios para conseguir então o recurso que está por ali. E a macroeconomia também tinha esse objeto, né, de tentar estabelecer uma espécie de bula, uma espécie de fórmula pelo qual o país que é desenvolvido poderia então passar para esse país mais pobre. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Consenso de Washington, onde alguns países desenvolvidos tentaram então estabelecer nos países mais pobres medidas, né, neoliberais que, por sua vez, deram completamente errado. Ou seja, eu não tenho uma fórmula específica, né? A macroeconomia e a geopolítica financeira são extremamente amplas. E o conhecimento dessas disciplinas, pessoal, consegue fazer a gente pensar, né? E se a gente pensa, a gente consegue se posicionar melhor em qualquer tipo de investimento. Vamos direto ao assunto então. Que tipo de pergunta eu tenho que fazer para saber aonde eu devo investir baseado nessas regras macroeconômicas, nessas regras de geopolítica? Primeiro vamos por partes, né? Regras macroeconômicas. Aquele país, né, qual que é a relação que ele tem com as taxas de juro e as taxas de câmbio, né? Aquele país tem desemprego, não tem? O que o governo daquele país está fazendo, né, para tentar amenizar a crise ou os problemas financeiros, né? E a principal resposta para saber se eu posso ou não investir é o seguinte: esse governo desse país está fazendo alguma política macroeconômica contracíclica, ou seja, ele está tentando corrigir esse problema através de uma reforma, de uma política específica? Essa é uma pergunta. Se o governo, obviamente, não faz esse tipo de política contracíclica macroeconômica, ele tende a perder os investimentos naquele país. Tá? Beleza? É um ponto importante. Agora, quais perguntas eu poderia fazer sobre geopolítica e geopolítica financeira para saber se eu posso ou não investir naquele país? Primeiro, aquele país tem rios que possam ser utilizados aí, por exemplo, como navegação, como hidrovias? Qual que é a disposição do continente de norte a sul, leste a oeste? Ok? Qual que é o clima? Né? Vamos lembrar que o clima pode interferir muito dentro da geopolítica. Vamos lembrar de algumas guerras que foram perdidas por conta disso. Ok, galera? Então, os conceitos macroeconômicos e geopolíticos, eles podem sim influenciar dentro na dinâmica econômica de um país. É o caso, por exemplo, de vários países que estão passando por esse problema atualmente. Os governos que não estão fazendo aí, né, as políticas macroeconômicas contracíclicas, que são reformas então para tentar amenizar essa crise, esse problema, vão receber o que, pessoal? Cada vez menos investimentos. E aí que a gente vê o que? A crise piorando, a situação piorando, o desemprego aumentando, a moeda desvalorizando. Ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo, espero vocês na próxima. Abraço!